Ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela. E eu fico desse jeito, pensando nos beijos e nos carinhos dela. O Gilberto Freire nasceu em 15 de março de 1900, em Recife, Pernambuco. Ele teve essa infância dele, né? Estudou, né, um colégio da época, e naquela época era muito bom, né, o ensino diferente de outro. Em 1909 falece a sua avó materna. Dizem, né, algumas biografias, né, que ela mimava ele, né, e ele começou, né, ter suas primeiras experiências rurais de engenho quando ele passa uma temporada no engenho São Severino do Ramo, que pertence aos seus parentes. Gilberto, ele vem de uma família aristocrática, né, uma família herdeira, né, dessa tradição dos senhores de engenho pernambucanos. Tal como ele denuncia no livro Ordem e Progresso, ele nasceu num contexto completamente aculturado. E o contexto daquela época era bem recente a constante mudança política, né? Quando ele nasceu, né? Ele nasceu num estado que já era por si só bem politizado, né? Quem se lembra, né, da Revolução Pernambucana, da bandeira de Pernambuco e todo esse contexto. Ele nasceu naquele ambiente, né, intelectual que, contextualizando um pouco, tinha acabado de ter a abolição da escravatura e o Brasil não era mais monarquia, né? Tornou-se uma república. O Gilberto Freire, ele estava passando a infância dele, convivendo com essas ideias, né? Ainda estava essa briga, né, entre alguns monarquistas, alguns republicanos, e era uma briga bastante intensa, principalmente ali na cidade que ele nasceu. E isso vai influenciar bastante, principalmente as suas principais obras, né, e seu pensamento, porque a abolição, os negros, né, não só os negros, os mulatos e quem era escravizado na época, foram libertos. E ele começou a ter contato, né, com essas pessoas, né, com seus avós, seus pais, e ele não ouviu falar sobre aquilo, né, sobre o Brasil, né, o Brasil profundo. Ele viveu naquela época. Inclusive, algumas coisas muito curiosas sobre esse início da vida do Gilberto é que ele foi alfabetizado muito tarde. Ele tinha muita dificuldade em escrever. Então, ele começou se expressando a partir de desenhos. Inclusive, a avó dele acreditava piamente que ele era um retardado. Nessas palavras, não sou eu que estou dizendo. Ela acreditava que ele era um retardado. E quando ele se alfabetizou em inglês. Ele estudou no colégio americano, um colégio batista, e ali ele se converteu, entre aspas, ao protestantismo batista, de uma maneira assim com a qual ele pudesse se identificar mais ainda com o mundo ao qual ele almejava, né, que era os Estados Unidos, esse mundo mais anglo-saxônico. Então ele se torna batista para o desgosto da mãe dele, para o desgosto da família dele. Ele chegou até a ser missionário, né, a frequentar igrejas batistas norte-americanas, foi estudar nos Estados Unidos, mas quando desencantou-se com o protestantismo batista, tornou-se sem religião. Embora tendo uma cosmovisão cristã, né, ele tinha simpatia, né, ao catolicismo popular, né, e ao bando, né, o candomblé, né, com o Xangô de Recife. Gilberto Freire, seus estudos, ele começou em 1908, né, no jardim de infância, no Colégio Americano Batista, que o pai dele havia ajudado a fundar. Aos 18 anos, né, por causa da Igreja Batista, ele ganha uma bolsa e vai estudar na Universidade Baylor, no Texas. Então, se a gente quiser compreender a infância do Gilberto Freire e aquele primeiro amadurecimento intelectual dele na adolescência, a gente tem que entender isso. Gilberto Freire era um aculturado completo. Era uma pessoa que sonhava muito com aquele mundo anglo-saxônico, com aquele mundo norte-americano. E assume esse desejo, né, de viver nos Estados Unidos. E é muito curioso isso daí. Ele nunca ignorou completamente o seu Recife, né, a sua Olinda. Nunca foi uma pessoa completamente alheia. Mas ele tinha essa tendência mais aculturada que a gente vem imperando. Ele se forma bacharel em artes liberais. Freire também estudou na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, onde conheceu Franz Boas, foi uma referência intelectual para ele. Franz Boas foi um antropólogo que combateu muito o racismo científico
combateu muito as ideias eugênicas, que estavam tão na moda nesse período. Né? Esse momento que o Gilberto está se envolvendo intelectualmente, era um momento em que as teses eugênicas, né, que defendiam pureza racial, raça superior, raça inferior, estavam muito na moda. E Franz Boas vai orientar o Gilberto Freire numa parte da sua trajetória intelectual. Em 1922, publica sua tese de mestrado, né? Social Life in Brazil in the Mid of the 19th Century, transliterando, né, vida social no Brasil dos meados do século XIX, dentro do período, né, hispânico também, né? E ele também obteve o título de mestre das artes. Né? Ele vai para o sul dos Estados Unidos. Pessoal, 1918 mais ou menos aqui. Assim, o regime de segregação racial no sul dos Estados Unidos, no seu ápice, no seu auge, assim, na sua plenitude. Naquela região, uma pessoa negra e uma pessoa branca não podiam casar, porque era proibido por lei. Uma pessoa negra e uma pessoa branca eram proibidas, basicamente, de frequentar os mesmos ambientes. Ou seja, havia, de fato, um regime de apartheid ali no sul dos Estados Unidos, nesse momento em que o Gilberto vai para lá. E isso, para ele, vai ser muito chocante. Né? A gente deve imaginar, né? Como ele, tendo contato com essa sociedade, onde brancos e negros eram tão segregados, tão afastados, o contraste que ele vai fazer disso com a realidade brasileira. Então, essa comparação, nossa, o sul dos Estados Unidos é assim, branco aqui, negro ali, sem contato nenhum, uma cultura que claramente pende para a dominância dos elementos brancos, com o Brasil, onde era tudo muito misturado. Então, isso daí vai ser muito importante para ele. Ele consegue fazer essa comparação. Pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sabe. Vive dizendo que o samba é vexame. Pra que discutir com madame? E voltando pro Brasil, aí na década de 1920, ele encontra o quê? Um país que queria fazer uma imagem de si mesmo, que queria elaborar um pensamento próprio. E ele vai contribuir para isso. A gente tem, em 22, a Semana da Arte Moderna. O Gilberto era um grande crítico a ela, porque ele acreditava que a Semana da Arte Moderna era excessivamente cosmopolita, excessivamente afrancesada. E ele responde essa Semana de Arte Moderna com o regionalismo, Manifesto Regionalista de 1926. E aí ele trava contato com diversos intelectuais que tinham um pensamento muito semelhante ao seu. O Gilberto Freire, para ele escrever a primeira obra dele, demorou-se muito, né? A primeira obra dele, né, para quem não sabe, é Casa Grande Senzala. Ele lançou em 1933. O livro pode assustar um pouco, né, mas bastante reflexivo, porque o Gilberto Freire, ele foi excepcional. Um dos exemplos que eu gosto muito de usar, da feijoada. A feijoada é algo intrinsecamente brasileiro, né? Que veio das três etnias, né? Veio os negros, né? Fizeram, né? Os africanos pegaram o resto de carne, né? Aí teve a farinha que veio dos indígenas, a difusão, né? Um pouco pelos lusitanos. E o Gilberto Freire, ele sempre, em vida, ele tentava sociologicamente demonstrar a etnia, né? A raça brasileira e as suas vantagens, né? Principalmente na música, na cultura, e ele era um exímio defensor da cultura brasileira. Nesse momento, estava muito em moda ainda as teses eugênicas, né, as teses eugenistas. A essa altura do campeonato, né, 1930, já havia um material científico suficiente para ter refutado completamente essas teses. Mas elas continuavam vivas, porque eram elas que davam a dominação que os países anglo-saxões e a França exerciam culturalmente e politicamente sobre diversas partes do mundo. Então era de interesse político que a eugenia, que o racismo científico ainda tivessem aí vivos, né, e pulsantes, por mais que já muito refutado no plano teórico. E aqui no Brasil, o impacto dessa moda científica de quinta categoria vai ser muito negativo. Porque veja, se a eugenia defendia, né, se esse pensamento, esse racismo científico defendia
a superioridade nos anglo-saxões, o que era o Brasil? O Brasil era um fracasso desse ponto de vista. Daí o pessimismo que rondava muitas vezes as elites intelectuais daquela época aqui no Brasil. Nesse contexto, Gilberto vai escrever o Casagrande Senzala, que vai ser um golpe duríssimo nesse tipo de pensamento no Brasil. Casagrande Senzala vai enterrar completamente essa moda eugênica aqui no Brasil. Quando começou a ter as capitanias hereditárias, as Seis Marias, né, vieram os lusitanos para cá, tinha um pouco de semelhança do clima e também, isso daí Gilberto Freire fala, né, porque colonização, né, aqui do Brasil foi diferente, né, da colonização norte-americana. Enquanto os britânicos foram lá para dizimar, isso quem fala é Gilberto Freire, né, os portugueses foram diferentes, né. Eles vieram para cá, teve até casos, né, se não me engano, a Batalha de Rascoeiro, onde os índios, né, se juntaram com os lusitanos, começaram a criar vilas, né, começaram a ter esse processo de miscigenação diferente, né, da América do Norte. Os lusitanos começaram a criar raízes aqui, né, quem não se lembra, né, de vários padres, né, São José de Anchieta, que foi o primeiro a escrever uma gramática tupícia, né? Então os lusitanos eles tiveram essa capacidade de miscigenação também quando vieram para cá, e isso daí não é uma visão, porque muitos pensam, né, que eu estou falando uma visão romantizada, né? Lógico que teve muitos casos, né, porque não podemos falar aqui que tem muitas pessoas que têm aquela visão, né, do bom selvagem, que os índios, eles eram pessoas pacíficas, que os portugueses vieram para cá, trocaram por espelhos e dizimaram a população aqui do Brasil. Não era assim, né? Existiu, até José de Alencar mesmo, né, fala isso daí, teve esse intuito, começou a criar vínculo, né, criar vilas, criar comunidades, criar cidades, né, até a primeira cidade, se eu não me engano foi São Vicente. E os portugueses vieram com isso, né, principalmente pelo mando da coroa. E Gilberto Freire, ele aborda sobre isso, deixa eu até ver aqui, o índice, ele coloca uma divisão das raças, e ele fala aqui, ó, o colonizador português, antecedentes e predisposições. Aí depois, né, não sei se você vai entrar, né, depois ele fala sobre o escravo negro e... né, o primeiro é o indígena. Então Gilberto Freire ele sempre vai frisar assim, né? Ele vai frisar o indígena, o português, né, e o negro. Isso daí surgiu a miscigenação que formou-se o povo brasileiro. Então o povo brasileiro, seu ethos, né, que é sua etnia, né, até Floresta Fernandes fala isso, Gilberto Freire, ele foi um que ajudou a criar a brasilidade, né, o brasileiro, que é o brasileiro em si, sociologicamente. O objeto de tudo é a família. E da família, o Gilberto parte, divide o foco dele em coisas assim que eram passadas em branco até então pelo ensaísmo do tempo. Então ele vai focar em quê? Na alimentação, na sexualidade, nas doenças, na religiosidade, nas interações, no costume, né? Ou seja, o foco do Gilberto está naquilo que o Unamuno, né, um autor que influenciou ele, chama de intra-história. Na superfície a gente tem aquilo que é propriamente histórico. Agora, quando a gente mergulha, a gente vê essas peculiaridades, essas coisas pequenas que passam batido, mas que constituem de fato aquela que é a vida das pessoas. E é isso que o Gilberto quer desvendar, né? É em cima disso que o Gilberto trabalha. O interesse dele não é em política, não é em economia, é simplesmente em desvendar como era a vida das pessoas, como elas viviam. Por isso eu costumo dizer que o que o Gilberto fez foi penetrar no coração do Brasil e pegar esse coração e virar ele do avesso para que todo mundo conseguisse ver. E dentro disso, é interessante como para o Gilberto a vida, ela possui um caráter social, ou seja, é profundamente anti-individualista. Então ele não vai analisar, por exemplo, a alimentação, a sexualidade, as doenças das pessoas enquanto indivíduos, mas enquanto essa coletividade, sobre a visão de Brasil dele. Muita gente diz, né, que o Gilberto ele fornece, né, aos seus leitores uma visão idílica do Brasil, né? Ou seja, uma visão onde está todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo das mãos, e é toda uma graça, toda uma fofura, né? Ou seja, isso acaba até infantilizando um pouco a obra dele. Não, simplesmente não. Vocês, né, que estão ouvindo a gente, né, quando lerem a Casagrande Senzala, ou se já leram, né, vão perceber, ou já perceberam, o seguinte: pro Gilberto, a sociedade
colonial brasileira, ou a que veio depois, né, em seguida com o São Brás do Mucama, depois a Ordem e Progresso e essas mais ainda, era uma sociedade profundamente antagônica. Tanto que olha o nome do livro, gente, Casa Grande Senzala, ele enfatiza os extremos. E veja, para o Gilberto, a Casa Grande e a Senzala eram antagônicas. Contudo, o que ele evidencia, né? Esses antagonismos, eles eram equilibrados. Aqui no Brasil, uma série de condições possibilitou que esses antagonismos fossem equilibrados. Então, antagonismos que ele cita, por exemplo, né, o principal, a Casa Grande e a Senzala, e depois o Sobrado e o Mocambo. Mas também o senhor de engenho e os escravos, o pai de família e a mulher e os filhos, o negro e o índio, outro antagonismo. Então, esses antagonismos, né, eles aqui no Brasil, por uma série de condições, acabavam sendo equilibrados. E é curioso que o próprio Gilberto ele se define como uma pessoa contraditória. Você para pensar, né? Nossa, né, o próprio cara diz que ele é uma pessoa contraditória, né? Normalmente quando a gente usa o termo contraditório é para desmerecer alguém e ele se intitula contraditório. Pois é, e quando ele se intitula contraditório, ele está elevando mais ainda a qualidade daquilo que ele escreve. Porque a vida, ela é paradoxal. A vida, ela é contraditória. Não existe unilateralidade quando a gente quer, de fato, assim, penetrar nessa que é a intra-história. Penetrar na vida real das pessoas. De fato, você vai encontrar contradições. Você vai encontrar paradoxos. Né? E o Gilberto trabalha com esses paradoxos. Gilberto Freire, ele falava que na questão econômica, isso até vou frisar um pouco do estado do Ceará, muitas pessoas têm em mente que praticamente só existia escravos no Brasil. Não. O número de escravos no Brasil, se fosse calcular, não era tanto como nos outros países. Por quê? Era extremamente caro, né? O preço, como se fosse um preço popular de um carro hoje, né? Vou falar aqui do Ceará. No Ceará, a escravidão foi pouco, né? Porque praticamente aqui é semiárido, não tinha-se muito isso, tinha poucas casas grandes, né? Então, essa mistificação do que o senhor de engenho, né, era uma pessoa totalmente hostil, né? Gilberto Freire, ele pega e desmonta essa narrativa, quando ele vai falar da criação da feijoada, da capoeira, do sincretismo religioso, porque hoje em dia o Brasil tem a religião sincretista justamente dessa convivência dos negros, né? Porque você pode ver quando tem um dia de um santo, né, São Jorge, né, é o Ogum, isso é o sincretismo. E se o senhor de engenho era totalmente hostil à senzala, aos negros, não poderia se haver, né, essa mistura, né, do ethos, da etnia. E o sistema econômico da época, existiam vários tipos de escravos, né? Muitos pensam, né, que até os professores passam isso, que só existiam aqueles escravos que cuidavam do café, da agricultura. Não, existiam escravos que, aqui no Ceará, que era vaqueiro, né, que atrás do gado, existia escravos que faziam parte da caça, e muitos pessoal pensam que tinha escravos que era do engenho. Não, Gilberto Freire, ele abre um grande leque na sociologia sobre a escravidão no Brasil, né? E a diferença, porque muitos pegam e colocam como sistema econômico do Brasil naquela época é o mesmo, né, de outros países, né? Como vou citar aqui um que já sei nos Estados Unidos, o Haiti, né? Posso citar Salvador, México, Panamá e Cuba, ou outros países que Jamaica, que foi totalmente diferente daqui. A Casa Grande e a Senzala aqui foi totalmente tem uma outra cosmovisão. O Gilberto Freire fala sobre a questão econômica, porque hoje em dia os movimentos eles colocam como se os negros tivessem uma condição só subhumana, e eles não falam, né, dos grandes, até Gilberto Freire também cita sobre isso, né, grandes nomes, né, de negros que também participaram do movimento abolicionista. A forma que o senhor de engenho e, né, que a Casa Grande e a Senzala se comportavam, também existiam, né, grande parte também dos abolicionistas também teve pessoas brancas, né, então não era essa visão classicista, né, como se chamasse marxista, materialista. Por isso que Gilberto Freire é totalmente combatido. Vai.
português, para o Gilberto, ele tem 3 características que definem o seu caráter e que foram importantíssimas aqui para o Brasil. 3 palavrinhas: mobilidade, miscibilidade e aclimatabilidade. Quando o Gilberto fala em mobilidade, ele quer dizer o quê? A sociedade portuguesa era uma sociedade móvel. Não havia aquela estratificação que existia, por exemplo, na França ou em outros países que passaram pelo feudalismo. Não. Portugal era um país com mobilidade. A aristocracia portuguesa não era uma aristocracia fechada. É como se todo o povo português nadasse num oceano imaginário comum. Segundo ponto, miscibilidade. O povo português é um povo mestiço. Então, esses antagonismos que a gente vai ver na formação brasileira existiam de certa maneira, não como aqui, mas também existiam em Portugal, na sociedade portuguesa. E o povo português lidou com eles lá. Não os mesmos que houve aqui no Brasil. Aqui a sociedade brasileira, para o Gilberto, é muito mais complexa, né? Muito mais antagônica do que a portuguesa. Mas um exemplo aqui só para ilustrar. A composição do povo português em um povo herdeiro ali, né, dos visigodos, dos romanos e o povo árabe. São 2 antagonismos que deram a formação desse povo português para o Gilberto. E para o Gilberto, quem dá o tom maior, inclusive, é o povo árabe, o povo moçárabe, na verdade. Esse povo moçárabe vai dar o tom do povo português para o Gilberto. Então vejam, o povo português já era um povo mestiço. E se era mestiço, já era propenso também à mestiçagem. E por fim, aclimatabilidade. O que significa isso? Adaptabilidade. O povo português, para o Gilberto, era um povo muito adaptável. E ele cita aqui uma série de exemplos, né, para ficar em 2, aqui no caso brasileiro, a adoção dos portugueses de culturas indígenas. Por exemplo, a mandioca. E a formação das casas grandes brasileiras com uma arquitetura própria. Uma arquitetura que não imita a arquitetura portuguesa, dos senhores portugueses. Então essas 3 características do povo português vão possibilitar esse amaciamento dos antagonismos aqui no Brasil também. E vejam, para o Gilberto tudo conferiu para a mestiçagem no Brasil. Tudo. Essa pré-mestiçagem portuguesa, aliada à falta de orgulho racial do português, somada à ausência de mulheres portuguesas aqui, e somada a uma moral sexual moçárabe, ou seja, poligâmica, tudo isso vai conferir, né, vai direcionar para a mestiçagem brasileira. Então, né, para o Gilberto, o povo é um povo mestiço. E sob essa mestiçagem vai se dar também um amaciamento, digamos assim, desses antagonismos. Outro fator, para além do caráter português, que vai amaciar os antagonismos no Brasil, a fé católica. Para o Gilberto, como o povo era mestiço, a unidade não podia se dar, a unidade nacional, a unidade regional, não podia se dar com base na raça. Necessariamente precisava de outro elemento, e esse elemento foi a fé católica. A fé católica ela se torna um elemento de coesão nacional. Mas, vejam, né? O tipo de catolicismo que se deu aqui no Brasil e em Portugal é um catolicismo lírico, que ele fala. É um catolicismo muito pouco ortodoxo, que traz em si uma relação de muita intimidade entre o devoto e o santo, por exemplo. E aqui tem uma frase do Gilberto, que eu selecionei, do Casagrande Senzala. Ele diz o seguinte: um catolicismo ascético, ortodoxo, entravando a liberdade aos sentidos e aos instintos de geração, teria impedido Portugal de abarcar meio mundo com as pernas. Fala muito do tipo, né, de fé que se deu aqui no Brasil, uma fé sincrética, uma fé lírica, e que impregnou toda a nossa sociedade e que foi um elemento também de antagonismo, porque a fé católica ela não separava a pessoa por raças. Ainda que houvesse, né, algumas irmandades próprias, sobretudo aí no século XVIII, por aí, a fé católica ela sempre foi um fator de união, né, de agregação. Nunca foi um fator de divisão aqui no Brasil. Gilberto Freire, ele foi bastante estudado e difundido, né, em outros países, né, outros países lusitanos. O lusitropicalismo, ele é um modelo social que explica as diversas características que distinguiram o processo de colonização. Ela quer identificar um conjunto de fenômenos e características desses países. Brasil, Angola, Timor-Leste, Cabo Verde. Gilberto Freire, né, também escreveu, né, a obra, né, O Luso e o Trópico. Você vê que Gilberto Freire, ele em si
ele conseguiu juntar dois países, né, que é Portugal e Brasil, porque vocês podem notar que existe uma certa hostilidade contra os portugueses, contra os lusitanos, e o Gilberto Freire, ele colocou essa junção, né, o que toca Brasil e Portugal, que existem muitas mais semelhanças do que diferenças. Para o Gilberto, a colonização do Brasil, ela se deu por meio da família. Ou seja, não foi uma colonização necessariamente individual. Pelo contrário, a colonização se deu pela família, a ocupação territorial se deu pela família. Inicialmente, ali, aqueles primeiros portugueses que vieram para cá com as Índias, né, e produzindo, né, aquela quantidade gigantesca de mestiços que vão formar, né, o povo brasileiro em essência, inicialmente nessa configuração familiar, né, do português, né, com os índios, essa protocélula, digamos assim, né, segundo Darcy Ribeiro, e posteriormente a formação desse sistema patriarcal no Brasil. Esse sistema patriarcal só foi possível no Brasil por causa também do caráter mestiço do português e adaptável do português. E esse sistema patriarcal brasileiro, ele vai absorver esses antagonismos, ele vai amaciar esses antagonismos. O senhor, né, de escravos, ele vai trazer o escravo para dentro de casa, no sentido de que a escravidão brasileira vai ser uma escravidão muito mais doméstica do que uma escravidão industrial. Inclusive, o Gilberto tem uma série de passagens onde ele evidencia isso. Quando ele trata, por exemplo, né, da iniciação sexual dos meninos de engenho, né, dos nhonhôs, né, aí já se forma, né, mais mestiço, aí já se ligava mais a população negra escravizada, né, e os senhores. Então veja, né, o Gilberto vai dizer, né, que o senhor vai puxar para dentro da Casa Grande esses serviços dos escravos. E isso não é algo que ignora, né? O Gilberto não ignora a crueldade da escravidão. Ele, de maneira nenhuma, pelo contrário, né? A escrita do Gilberto, expressionista como ela é, vai enfatizar muitas vezes de maneira até grotesca a violência. Como a relação entre senhor e escravo era uma relação vertical. A única questão que ele acrescenta é que acabava se amaciando aqui no Brasil. Então, ainda que fosse extremamente cruel, né, o sistema escravista cruel, pautado na violência, no Brasil, todos esses antagonismos para o Gilberto vão ser amaciados. Eu acho que essa é a chave, né, para entender a formação da sociedade brasileira para o Gilberto. O Gilberto, ele defendia a formação, né, de uma tropicologia, né, ou seja, estudos, né, que enfatizassem o papel do homem nos trópicos, sobretudo do português. Então veja, né, quando ele fala de lusotropicalismo, ele quer tratar justamente da forma como o português, né, forjou de fato esse mundo para além de Portugal. Né, esse mundo tropical, como o português se adaptou, como o português formou pessoas novas, né, como foi de fato, né, uma etnia matriz de novas etnias. E daí, né, a forma como ele fomentou estudos nesse sentido. O Gilberto fundou a Fundação Joaquim Nabuco, né, que até hoje faz seminário de tropicologia, né, e seguindo nessa linha dele, e que já transcendeu há muito, né, aquilo que era a obra dele, né. Então, é um legado muito interessante, é muito interessante que o pessoal também que estiver ouvindo, procure aí o canal da Fundação Joaquim Nabuco, que tem muitos vídeos muito bons, né, alguns herdeiros do Gilberto, né, alguns especialistas falando. Então, assim, é muito interessante. Gilberto Freire tem até um livro que foi lançado, né, para a Editora Global, né, que é Gilberto Freire e o Estado Novo, né, Região, Nação e Modernidade. Ele não se só, né, ele lançou, né, uma teoria sociológica, uma teoria de Brasil, e ele influenciou governos, né, e um governo em si. Ele influenciou Getúlio Vargas como a sua forma de, naquela época, de governar o Brasil. Isso daí também teve, né, influência na Segunda Guerra Mundial, né, na Força Expedicionária Brasileira, nos pracinhas da FEB. Getúlio Vargas, ele começou a pegar as teses do Gilberto Freire, implementar no Estado Novo, né, implementar nas suas formas de governança. Ele também teve convivência, né, com alguns ministros, né. Ele também
teve influência na época do regime militar, que alguns chamam de ditadura militar, né, se eu não me engano, no governo Médici. Ele tornou-se imortal na academia pernambucana e ele teve duas grandes influências em dois grandes períodos históricos do Brasil. Você veja que o Estado Novo, e também ele teve influência, né, naquele dito nacionalismo do regime militar. E Gilberto Freire, ele veio falecer em 1987 e até hoje, né, por essa grande influência que ele teve, ele é estudado. Porém, ele não é estudado com a devida vênia, né, e com o devido respeito que ele teve, né. Eu acredito assim que o grande mérito do Gilberto, ao trazer essa concepção luso-tropicalista, né, ao trazer o estudo do trópico e a forma como Portugal formou esses povos, elogiando a mestiçagem, mostrando como a mestiçagem está em todos nós, né, ou seja, é um fator positivo. Seu grande mérito foi enterrar, digamos assim, as teses eugênicas, que estavam tão fortes naquele momento. O Gilberto vai ser o cara que aqui no Brasil, pelo menos, vai matar esse negócio, né? Vai acabar com essas teses de superioridade racial. Eu acho que essa é uma das contribuições que Casagrande Senzala dá para o mundo. Não só Brasil, não só Portugal. Mas o elogio da mestiçagem. Um outro mérito do Gilberto foi ter rompido aquele ensaísmo sem graça, né, que vigorava até então. É óbvio, né, que existem várias obras incríveis, belíssimas antes dele. Mas se a gente pega para ver o grosso dos textos que se escreviam antes, era aquela coisa seca, né, aquela coisa bacharelesca, né, muito retórica, né, muito carregada. O Gilberto vai acabar com isso também. O estilo de escrita dele é uma coisa assim única. Outra ruptura que o Gilberto vai encabeçar. Mas eu acredito que principalmente no elogio da mestiçagem. Eu acho assim, a principal leitura de Casagrande Senzala que eu já vi alguém fazendo, né, a principal análise, foi uma análise que o Darcy Ribeiro fez. Que é uma pessoa que, digamos assim, no ponto de vista político, era completamente distinto do Gilberto Freire. Na introdução à edição venezuelana de Casagrande Senzala, de 1977, o Darcy vai escrever aquelas que são as palavras mais perfeitas sobre Casagrande Senzala que eu já vi. Né, uma análise completa, com críticas, né, e com elogios, mas assim, é fantástica. Eu recomendo que todo mundo leia isso. Né? Mostra muito bem, né, aquilo que foi o impacto do Casagrande Senzala. E ali, o Darcy diz simplesmente o seguinte: Gilberto Freire nos ajudou com Casagrande Senzala a nós nos orgulharmos de nós mesmos. Simplesmente isso. Esse foi o grande mérito do Gilberto, assim, acima de todos, eu acho, né? Aquela mestiçagem que era vista por causa das teses eugênicas como uma coisa negativa, uma coisa que acorrenta o país no atraso. O Gilberto vai desmontar isso e vai trazer a valorização da mestiçagem. Poxa, nós somos mestiços. Né? E eu falo que foi o impacto que a obra do Gilberto teve sobre mim mesmo. Eu sinceramente não me via como mestiço, até ler Casagrande Senzala. Olha que coisa maluca, né? Gilberto Freire não pode ser tratado, né, como um simples sociólogo, né, como um simples brasileiro, não. Gilberto Freire, que ele foi um dos que defenderam eximiamente o Brasil, o brasileiro. Ele foi um dos percursos defensores do Brasil. Eu quero aqui fazer uma citação. Eu já citei Getúlio Vargas, citei no regime militar Médici, mas também, como eu citei lá no começo, né, nesse século, né, porque Gilberto Freire foi do século XX, e no século XXI, Fernando Henrique Cardoso, né, ele também deu a devida vênia e também falou sobre a contribuição dele, né, para a nossa nação. Né. Fernando Henrique Cardoso diz assim: o Brasil urbano, industrializado, vivendo numa situação social na qual as massas estão presentes e são reivindicantes das cidadanias e ansiosos por melhores condições de vida, vai continuar lendo Gilberto Freire. Aprenderá com ele algo do que fomos ou do que ainda somos em parte. De alguma forma, Gilberto Freire nos faz fazer as pazes com o que somos. Valorizou o negro, chamou a atenção para a região, reinterpretou a raça pela cultura e até pelo meio físico. Mostrou com mais força de que todos, que a mestiçagem, o hibridismo e mesmo mistificação à parte, a plasticidade cultural da convivência entre contrários não são apenas uma característica, mas uma vantagem do Brasil. Branco com negro, né? Se você de fato, né, supondo que você consiga comprovar que você não tem uma gota de sangue negro nas suas veias, você é mestiço culturalmente. Pelo menos culturalmente, todos nós somos mestiços. Então veja, né, uma contribuição muito grande
que o Gilberto trouxe. Gilberto fala, né, que a alma brasileira acaba sendo mestiça. Então, isso possibilitou que o Brasil se valorizasse mais. Tanto que ela vai abrir, né, vai dar início, né, que a universidade dá início a uma série de ensaios que valorizam o Brasil, que possibilitam aí nesse pensamento mais nacionalista. Então, eu acho que esse é um dos grandes méritos aí do Gilberto. Gilberto Freire, para resumir, ele é brasileiro. Gilberto Freire é como se fosse, né, o título da seleção de 1958 que eu falei, né, que foi o nosso primeiro título, né, como se fosse, né, representado pelo aquela seleção, né, Garrincha, Pelé e entre outros. Então, Gilberto Freire, ele é a definição do que todo brasileiro deveria ser, né, defender, né, o que é a nossa cultura, a nossa regionalização, e que nós tenhamos orgulhos de onde nós viemos, né? Que nós não somos somente, nós temos raízes lusitanas, nós temos raízes africanas, nós temos nossas raízes indígenas, e tudo isso forma-se o que é o ethos brasileiro. E isso daí, né, vou falar um pouco, são forças estrangeiras, separatistas, anti-brasileiras, que querem depreciar e denegrir a visão sociológica do Gilberto Freire. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Bom, gente, esse episódio fica por aqui. Eu espero que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais sobre Gilberto Freire. E lembrando vocês que o canal do Augusto e do Jonathan tá na descrição do vídeo. Deem uma força, colaborem com outros canais nacionalistas. E também lembrando que a entrevista na íntegra com cada um dos dois está disponível no clube de membros do canal. Então, a partir de R$3 você já consegue colaborar aqui e tem acesso a conteúdo exclusivo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando